Olá, líder escalador! 11º podcast Vem Pro Topo. Quando você pensa, ouve falar sobre autodesenvolvimento, qual é o processo ideal para você? Você já pensou sobre isso? Fique com a gente, porque este podcast de hoje fala sobre tudo isso. Roda a vinheta. Bem-vinda, pessoa escaladora, líder escalador. Eu sou Márcio Moura Moreno, consultor de sistemas, coach e especialista em gestão de pessoas. Eu sou Mel Moura Moreno, psicóloga cientista, sou mentora de líderes e sou estrategista de negócios, mas também sou coach executiva. Então, o assunto de hoje tem tudo a ver com a minha expertise, com o meu trabalho de 30 anos. E o assunto de hoje envolve a importância de ir além na nossa escalada rumo ao topo da montanha. Falaremos sobre 3 pilares essenciais: o processo de autoconhecimento, o papel do coaching e a importância da mentoria de liderança. Vamos começar? Certo, psicóloga, master coach e mentora? Sim, vamos começar. Hoje eu vou falar aquela coisa, né? Falar de casa, falar de assuntos bem rotineiros mesmo. Como você descobriu que a psicologia era a sua profissão? Eu descobri a psicologia desde muito menina, né? Porque eu entrei na faculdade com 14 anos e meio, mas eu ouvia muito as reclamações das minhas coleguinhas e eu tinha essa escuta de ouvir as reclamações delas e falar a respeito e ajudá-las nesse sentido. Tinha muita empatia com os colegas. E aí, eu sempre gostei muito de escrever e meu professor, Manuel Cardoso, professor de literatura, ele falava assim: Mel, você tem que fazer letras porque você é excelente com isso. Eu fiz letras para agradar a este professor. Mas eu falei, professor, eu quero fazer psicologia porque eu quero entender como que a mente funciona, como que o cérebro funciona e de que maneira a gente pode ser melhor, ter maiores resultados entendendo esse processo. E aí eu fui fazer psicologia na PUC. Muito bom. E por que você vincula autoconhecimento à psicologia? Márcio, eu vinculo a psicologia aos profissionais que estudaram psicologia por 5 anos. Não estou aí colocando na mesa a qualidade da formação, pressupondo que formação de qualidade. Porque são pessoas que nós passamos 5 anos da nossa vida estudando sobre a mente. E na minha época, nós líamos tudo de Freud, tudo de Jung, tudo de Lacan, tudo de Reich. A obra toda? A obra toda. É um estudo profundo de como funcionam as coisas. Então, muitas vezes eu vejo aí nas redes sociais vários influencers, players gigantescos falando coisas tão absurdas, tão despropositadas e usam de ferramentas da psicologia de maneira tão equivocada. Isso me lembra uma frase de uma finada pessoa, que na época dela não tinha o digital, né? Falava assim: o papel aceita qualquer coisa. Né? Conheço, acho que essa afinada pessoa. Acho que é o Sina do meu nome, né? É. E hoje a internet aceita qualquer coisa, né? A internet então aceita você qualquer chega coisa. lá, fala um monte de coisas que talvez nem a pessoa acredite e isso é colocado como verdade. A embalagem disso é bem feita e gera diversos seguidores e vendas, e as pessoas ficam milionárias e ficam aí. É aquele vídeo viral, né? É, exato. E, na verdade, nós na psicologia, nós não aprendemos nem a vender o nosso trabalho. Né? Eu estou na estrada há 30 anos, eu tenho poucos depoimentos e nenhum deles é da psicologia. Porque, por ética, nós não devemos coletar depoimentos das pessoas que passaram por processos de psicoterapia.
E hoje isso tem que ser, é uma condição no mundo digital, né? Então, eu vinculo muito o autoconhecimento à psicologia, por quê? Porque existe uma ciência por trás, existe uma formação acadêmica regulamentada por um conselho regional, federal. Ou seja, não são curiosos que se metem a serem os mestres da cura mental, da saúde mental. Então, por isso que a capacidade de uma escuta ativa responsável, ela é praticada pelos psicólogos, sim. Nós temos a psicoterapia breve, que ela tem um espaço curto de tempo. Então, assim, é a pessoa que vai fazer uma cirurgia e nós temos aquelas ferramentas para fazer a psicoterapia até a cirurgia, até um voo de avião se a pessoa tem medo, até psicoterapia breve, ela sempre visa um prazo curto que você tem que trabalhar resultados. Você tem a psicoterapia focal. Então é um trauma, você vai trabalhar aquele trauma, é um trauma emocional, é um trauma por assalto, é uma violência, você vai trabalhar focadamente. E você tem os processos que são um pouco mais longos, que é o trabalho de profundidade. Eu falo muito com as minhas clientes de psicoterapia que é a hora que a gente vai tirando as camadas da cebola. Então, a primeira casca da cebola é fácil, a segunda ela ainda é fácil, a terceira. Quanto mais você vai chegando ao centro, é mais difícil, porque é lá que estão os conteúdos mais profundos e mais enraigados. Então, autoconhecimento tem a ver com a psicologia, que pega você no presente e vai buscar a raiz, a causa do seu sofrimento. Então, a psicoterapia ela vai do presente para o passado. Eu trabalho muito a abordagem junguiana e cognitivo-comportamental, até que eu fiz a neurociência cognitiva, né? Por quê? Porque eu trabalho para a compreensão do problema, da dor e de que maneira ela se manifesta no comportamento. Então, a psicologia, como você falou, vai de hoje para o passado, né, para entender todos esses comportamentos e traumas que a pessoa pode ter. E eu gostei muito dessa metáfora da cebola, que você vai tirando as cascas, né, vai tirando as camadas até chegar no ponto, na ferida, ou seja lá em que lugar isso pode trazer a cura para essa pessoa. Exato. Às vezes eu até comento assim, é como você cair num poço. Só que as paredes do poço são diversas gavetas que compõem a sua história. Bárbaro também. Então você vai olhando aquilo tudo caindo e você vai abrindo as gavetas. Precisamos entender o que há em cada uma delas, organizá-las da maneira correta. Isso envolve, inclusive, Márcio, a reprogramação mental. Que tem gente que fala assim, vamos fazer hipnose coletiva, hipnotiza 100 pessoas. Vocês não sabem o que dá de estrago com isso. Vamos reprogramar a mente das pessoas, 1000 pessoas num espaço. Vocês não sabem o estrago que isso dá depois. Fujam disso. Reprogramação mental, hipnose, são trabalhos que podem até ser feito em grupo, mas você precisa ter um grande aparato de conhecimento, de técnica e de responsabilidade para fazer. Bacana. E depois você conheceu o coaching, né? Sim. Por que sentiu essa necessidade de fazer essa formação após o seu doutorado já? O coaching, ele veio como uma... Eu sou muito curiosa, né, gente? Sou muito curiosa. Se tem uma pessoa curiosa, sou eu. Acho que por isso que eu sou leonina. E eu tenho um monte de gatos, porque nós, os gatos, os felinos, somos muito curiosos. E é aquela coisa que o Simba fala no filme, Rio do Perigo. É por aí, né? A gente é bem ousado, abusado, gosta de vencer as barreiras, para a gente enxergar o outro lado das coisas. Por isso que esse é o meu lema também. Eu conheci o coaching como mais uma forma de instrumentação do meu trabalho. Porque o coaching, ele pega você do presente para o futuro.
Então, é você hoje e onde você quer chegar. Você está no ponto A e você vai para o ponto B. Então, como você vai chegar ao ponto B? Quais as estratégias? Quais são as competências que você precisa para chegar até esse ponto B? Então, o processo de coaching, ele é muito trabalhado, ele tem atividades toda semana, por exemplo. Num processo de coaching sério, é claro, porque tudo vira festa, vira coxinha de bar, né? Todo mundo é coach, e aí menospreza uma profissão que, quando séria, ela causa transformações, sim. Principalmente em líderes e no meio corporativo, né? A minha formação, eu fiz duas formações, né? Eu fiz com o Marshall Goldsmith e fiz com o José Roberto Marques no IBC. No IBC, você entrava quinta-feira, de manhã, 8 horas, saía por volta de 10 da noite, e isso acontecia na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E depois você tinha que montar um TCC individual. Você tinha que atender pessoas, você tinha que relatar essas sessões e você tinha que pegar ainda um depoimento dessas pessoas, desses coaches, com firma reconhecida. Uau! De que você tinha feito o processo e de que resultados eles tinham obtido, saído do ponto A e ido para o ponto B. Caso contrário, você não recebia a certificação que te dava acesso à próxima formação. Gente, como assim? E aí tem gente que faz online rápido, 2 horas, 3 horas, Uma final de tarde, semana. uma tarde. Então, assim, existe a banalização da profissão e eu sou muito contrária a isso. Mas o coaching, ele é uma ferramenta poderosa de estratégias para você poder sair do ponto A e ir para o ponto B. Eu acho, só abrindo um parênteses aqui, eu acho interessante como no Brasil as coisas chegam, né? As novidades chegam dos Estados Unidos, Europa, seja lá de onde for, e aí vira uma modinha, né? Então, assim, os primeiros ou as pessoas sérias fazem realmente algo aprofundado e depois isso vai virando algo banal, né? Como a gente tem cursos de coaching aí em meia hora, tem curso de coaching até naquelas empresas que vendem curso a 30, 40 reais, né? E você faz totalmente online. Ok, não vai dar um certificado, não vai dar, mas ele vai te dar uma base, talvez, muito pequena. Mas o que eu quero dizer tudo fica banalizado quando chega aqui no Brasil. Tudo vira modinha. Então, todo mundo é coach, né? Teve uma explosão de coach alguns anos atrás, né? E todo mundo é coach. Aí, quando foi para a novela e houve algumas também. falhas na novela, pronto. Todo mundo foi pro barricão do que não vale nada. Ou seja, todo mundo que é coach hoje não presta, né? Inclusive tem muitas pessoas que têm vergonha de dizer que é coach. Falaram que eram coach, aí ficaram famosos, agora falam que não são mais coaches. Não sei, né? Enfim. Bom, de qualquer jeito eu gosto de ouvir você falar da definição do coaching, né? O que é coaching para Mel Moura Moreno? O coaching para Mel Moura Moreno é uma jornada de estratégia. Eu criei bom, depois eu falo sobre isso, mas uma jornada de estratégias, onde você aprende pontos de força, pontos de melhoria, como vencer dificuldades, como vencer conflitos, como se organizar, fazer gestão de tempo, como fazer prioridades, como elaborar um feedback, como dar um bom feedback. É um processo que, em geral, dura 10 a 12 encontros de 90 minutos cada um, mas que durante a semana existem muitas atividades. É livro, é filme, é atividade mesmo. Por quê? Porque é você colocando a mão na massa do seu processo, da sua jornada, se empoderando com as suas capacidades, suas competências. Então, é muito bacana. Então, assim, você fez a psicoterapia, você saiu do seu presente, foi lá no passado, viu o que você precisava curar e vem para o coaching. Aí, suponhamos, você começa com o coaching. No coaching, você começa a perceber que você tem dificuldades com tempo, com priorização. E aí, entra a psicoterapia e fala, peraí, mas onde que está a raiz disso? Está lá no passado.
Então, muitas vezes, para que você tenha um processo de coaching efetivo, você precisa ir ao passado. Por isso que muitas vezes o Márcio é coach. Ele pega os coaches dele, mas quando ele percebe que precisa fazer uma revisita ao passado, eles fazem um período comigo, porque eu os levo para o passado, resolver o que tem lá, para devolvê-los para o Márcio, né? Para o Márcio seguir para o ponto B, que é daqui para o futuro. É bem interessante essa estratégia nossa aqui. É. E vamos falar agora de mentoria. Como a mentoria favorece o autoconhecimento? A mentoria, ela é um outro viés, um outro pilar, né, muito importante do autoconhecimento. Por quê? Porque na mentoria, o mentor, ele pode compartilhar suas experiências. Então, eu comento muito com os meus mentorados sobre o que eu vi num cliente, em outro cliente, o que um outro mentorado já me trouxe, o que eu mesma já vivi, já vivenciei, e que seja pertinente com o que ele está passando. Então, é um processo muito bom. E o que é importante também da gente entender é que a mentoria ela é diferente do coaching, né? Porque como ela envolve essa troca de experiências, ela fortalece muito mais a maestria, a excelência. Então é por isso que eu criei a metodologia Lidere. A metodologia Lidere é o quê? A pessoa chega para mim através do papo estratégico, que o link estará aqui na legenda, eu converso com ela. E a partir dali, eu consigo construir uma jornada para ela. E essa jornada é só dela. E aí eu vou saber se essa jornada começa com um processo de coaching e vem dentro da mentoria com essas estratégias, ou se muitas vezes eu vou precisar revisitar o passado e trazer a psicoterapia. Então é um trabalho profundo, é um trabalho essencial, vital e eu diria que visceral. Por quê? Porque a gente pode ir até o passado e curar e ressignificar os conteúdos que estão lá, os traumas que estão lá. A gente pode partir daqui para adiante com um padrão de estratégias e podemos, inclusive, construir estratégias e soluções para as empresas, para aquela liderança, aquela gestão, para tudo o que é necessário para aquela pessoa. E como é que o autoconhecimento, através da psicologia, do coaching e da mentoria, se integram para formar uma base sólida para a liderança? Uau, Márcio. A psicoterapia, base do autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, se eu não conheço como eu funciono, se eu não reconheço quais são as minhas forças, quais são os meus pontos de melhoria, eu fico perdida. Eu não tenho um mapa. Então, a psicoterapia ela funciona como um mapa. O mapa deste navegador. O coaching, ele desenvolve as habilidades específicas, ou seja, ele treina este navegador para navegar até onde ele quer. Até o próximo porto, até o seu objetivo. Ok. A mentoria, ela traz a orientação prática e estratégica através das vivências e das partilhas para quê? Para que essa viagem seja mais rápida, mais precisa, mais eficaz, trazendo resultados extraordinários, inevitavelmente. E quais são esses exemplos práticos que você está falando, Mel? Por exemplo, uma pessoa começa uma jornada comigo como paciente. De psicologia. Paciente. Tá. Ela chega e fala, a minha dor é esta. Que é através desse papo estratégico que você vai deixar o link aqui. Sim. Então, explica melhor, que eu acho que isso não ficou claro. Ah. Você vai deixar um link, a pessoa pode marcar um papo estratégico com você. São 35 minutos totalmente gratuitos que ela vai conversar comigo e eu vou dar a elas estratégias para que elas possam... Ou seja, você já vai ver ali um mapa da coisa. Sim.
E aí vai falar, são esses caminhos que você pode seguir. Exatamente. E agora, para hoje, terminando a conversa, ela já sai com algumas atitudes que ela já pode ter para começar a mudar. Perfeito. Mas vamos assim, a pessoa então contratou o serviço, ela chega como esse paciente, Tá. né? Aí ela faz o processo de psicoterapia, né? Ela precisa resolver algumas coisas no passado. Sim. Ela faz o processo Quem de não tem um psicoterapia. passado aí para resolver, né? Pois é. Aí vai, a gente revisita, a gente ressignifica, a gente cura traumas através do EMDR, a gente trabalha tudo isso com programação neurolinguística, inteligência emocional, hipnose e tal, trabalha, trouxe a pessoa de novo. Ou seja, você tem uma caixinha de ferramentas aí, Tem. né? Tem. Que vem até o presente. Aí, essa pessoa percebe que existem competências e habilidades que ela precisa desenvolver. Ok. Ela se transforma em coach, Tá bom. ok? Ela se transforma em coach, porque o coach ele age, ele trabalha, ele faz as coisas. Ou seja, são as atividades que você vai criar para que ele chegue no ponto B. Exatamente, exatamente. Seja Aí, uma transição de carreira, seja uma questão de evolução. relacionamento, Ok. ou uma resolução de gestão de conflitos dentro da equipe, Ok. entendeu? São várias as possibilidades, né, que a gente tem. Por exemplo, essa pessoa em questão, ele era CEO de uma empresa. Hoje ele é um super empresário, né? E aí, ele era gago. E quando ele chegou para fazer um processo de coaching executivo, porque ele queria sair do mundo corporativo para construir o próprio negócio, ele falou que o que mais o incomodava era a gagueira. Uhum. Quando nós fomos estudar essa gagueira, olha como eu trabalho. Quando nós, eu e ele, fomos estudar essa gagueira e visitamos médicos, fui junto a otorrino e tal. Resultado, não havia nada físico para que aquela gagueira existisse. Disse a ele, precisamos então revisitar o passado para entender em que momento você se apavorou e o som da sua voz não saiu. E aí nós fomos para o passado. Fomos trabalhar a psicoterapia, o autoconhecimento. Nessa revisitação ao passado dele, nós descobrimos que, aos 3 anos de idade, ele estava em casa e ele ouviu um tiro. Uau. E ele viu que esse tiro foi o pai dele que tinha desferido contra si mesmo. E ele foi gritar e o som não saiu. Pronto. Achou o ponto. Achamos o ponto aos 3 anos de idade, que foi o suicídio do pai, que ele viu. Por isso que na atualidade ele não suportava fogos de artifício, explosões, ele tinha um medo compulsivo. Bom, quando a gente resolveu essa questão lá, foi incrível, porque foi na própria sessão, eu me emociono, porque foi na própria sessão final, quando ele descobriu esse momento, e ele falou assim, ele começou a conversar comigo sem nenhum momento de gagueira. Eu falei para ele, você percebe que você não está gaguejando? Ele não deve ter percebido. Aí ele falou assim, não estou? Eu falei, não, leia o texto, eu vou gravar. E eu gravei, na época com um gravadorzinho mesmo, eu gravei a leitura de um texto. E ele começou a chorar. Um homem de 30 anos. E ele falou assim, caramba, então agora o mundo é meu. Pronto. Então agora eu quero. Além do coaching, a mentoria. Então, a partir dali, nós fizemos a mentoria e ele conseguiu se estabelecer melhor como CEO e fazer essa transição para empresário, que hoje ele é um mega blaster empresário. Que destrave, hein? É um destravar gigantesco. E são ferramentas, né, Márcia? É claro, tem o doutorado atrás disso, tem uma série de coisas, né? Mas não é fácil de fazer. Não são 15 minutos de conversa. Não são 15 minutos, não é com varinha de condão, não é pozinho de pirlim-pim-pim, entendeu? É um trabalho sério, de profundidade, não é rápido, né? Não é rápido. E é rápido.
Durou o quê? 6 meses. É. Então, O que 6 são meses. 6 O que meses são para quem 6 tem meses? 30 anos, Para né? quem estava com 30 anos sofrendo de gagueira. A mesma coisa, uma cliente minha aqui mancava. Ela claudicava. Um belo dia, fizemos as sessões, descobri a questão. Falei para ela, vamos medir o tamanho das suas pernas? Medimos. Eram tamanhos iguais. Vamos colocar você em pé? Colocamos. Existe alguma diferenciação na sua coluna, no seu quadril? Não. Então anda. E ela andou e não mancou mais. Ou seja, Porque era ela tinha revisitado o passado e entendido por que ela Por quê? começou a usar o claudicar como válvula de escape. Né? Entendi. Maravilha. Bom, hoje nós vimos a importância do autoconhecimento através da psicoterapia, do coach e da mentoria na jornada de um líder. Se você tem alguma dúvida ainda sobre estes 3 elementos, comenta aqui embaixo que a gente responde. A Mel vai responder com certeza. Terei o maior prazer em responder. Esses 3 pilares são essenciais para qualquer líder que deseja, né, ir além e alcançar o topo da sua montanha pessoal e profissional. Se você é uma pessoa líder e está agora sofrendo com inseguranças, compulsões, traumas, violências, relacionamentos tóxicos, repetitivos, afetivos, familiares, trabalhistas. Se você está neste momento com alguma dor, para, respira e escolha ser feliz. Parece clichê, mas não é. Escolha investir em você. Faça um processo de autoconhecimento. Se você vier fazer comigo, vai ser uma honra. Você vai encontrar uma pessoa totalmente dedicada a você 24 horas do dia, por 7 dias ininterruptos. Isso é verdade. Mas se não for comigo, ok. Respeito sua escolha, mas procure ajuda. Quer a psicoterapia, quer o coaching sério. Quer uma mentoria séria. Pare de se enganar com o preço baixo. E às vezes o resultado é pífio. É a gasolina barata, né? É. Que vai estragar o motor do seu carro. Exato. Psicoterapia são 60 minutos, no mínimo. Coaching, 90 minutos. Mentoria, 90 a 120 minutos. Para de ficar procurando caminho rápido, resolução rápida. Você merece seriedade. O seu cérebro está pronto para ser mexido de modo favorável para você. Mas, em mãos erradas, o estrago pode ser muito grande. Então, escolha profissionais sérios e faça processo de autoconhecimento. O valor que você vai agregar à sua vida pessoal, profissional, aos seus relacionamentos, não tem como mensurar de tão gigante que é. Não dá para colocar em moeda. Não dá. É gigantesco. E para a gente fechar, né, como a gente sempre fala, né, essa reflexão, esse meu momento aqui de reflexão, né, fechamento do podcast. Quando você decide se conhecer, você decide escalar a sua montanha. Porque a sua montanha é reflexo de quem é você. A sua realidade que você está vivendo agora, esteja você onde estiver, olha ao seu redor. O que você vê ao seu redor, as pessoas que te rodeiam, são reflexo do que existe dentro de você. Está bom isso para você? Se não está, simbora lá, como eu digo, escalar, mudar. E tudo começa com autoconhecimento. A hora que você se conhece,
Você tem a capacidade de se curar e de se potencializar. Não é empoderar, porque o empoderamento vem do outro. Não, você se potencializa, porque você reconhece o seu poder interno. E aí, curado, potencializado, você está pronto para fazer da sua vida exatamente aquilo para o qual ela foi feita para fazer. Seus pais fizeram o melhor, te deram a vida. Te educaram da melhor maneira possível. Gratidão a isso. Para de ficar se escondendo. Agora é com você. Vem para o jogo, vem para a vida, vem para a escalada. Você não nasceu para ficar de migalhas. Você não nasceu para ficar aí catando cavaco. Para com isso. Machucou? Vamos curar o machucado. Tá doendo? Vamos curar a dor. Para que ficar carregando esse monte de peso nas costas inutilmente que não te leva a nada? Pelo contrário, dificultam a sua caminhada. Às vezes te deixam parado no mesmo lugar. Escute bem, não é normal sofrer. Sofrer é escolha. Então, escolha a felicidade. E eu encerro com uma frase do Jean-Paul Sartre, um filósofo, escritor e crítico francês que viveu de 1905 a 1980, agora ali pertinho no século passado. Ele acreditava que os intelectuais como você, eu, nós, temos de desempenhar um papel ativo e transformador na sociedade, começando por nós mesmos. E ele dizia: o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Então vamos fazer coisas boas com o que fizeram de nós? Está nas nossas mãos. Vem pro topo. Vem pro topo.